Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vamos ler juntos, irmãos. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Que Deus nos conceda graça, misericórdia, na exposição, na compreensão, na aceitação e na prática da palavra. Meus irmãos, a família nos tempos modernos ou nos tempos pós-modernos tem passado por grandes mudanças. Mudanças que naturalmente trazem os seus traços positivos, mas às vezes apresentam também os seus traços negativos. A geração moderna é, ao mesmo tempo, uma geração extremamente preparada, mas, por outro lado, uma geração também tremendamente despreparada. É uma geração preparada do ponto de vista das habilidades, das capacidades, da formação profissional, da formação acadêmica. Nós observamos aí a juventude com tantas oportunidades, abraçando estas oportunidades com muita habilidade, com formação. Mas, ao mesmo tempo, é uma geração despreparada, porque mostra grandes dificuldades em lidar com as frustrações que são inevitáveis na vida. Quantas pessoas preparadas, equipadas, mas se desestruturando diante das frustrações da vida. É uma geração preparada porque abençoada com as diversas ferramentas da tecnologia, mas ao mesmo tempo despreparada ao experimentar as dificuldades, especialmente naquilo que lhes exige um maior esforço. Quando se tem que trabalhar mais para fazer uma conta, não pegue a calculadora, de imediato faz a conta. E aí vai esta geração, tecnologicamente muito preparada, mas nem sempre disposta a lidar com esforço diante das adversidades e dos desafios que a vida oferece. É uma geração preparada, porque tem um bom conhecimento de mundo, muitos dos quais conhecem muitos lugares, conhecem outros países, mas ao mesmo tempo uma geração despreparada, porque tem dificuldades em entender a superficialidade, as limitações de tudo quanto é material. Às vezes valorizam muito o material, conhecem o mundo, mas não conhecem as limitações do material. Tem na felicidade o seu grande patrimônio, mas não aprendeu a construir a partir da própria dor. Consequentemente, tende a não valorizar as conquistas. E, principalmente, a família pós-moderna tem valorizado muitas capacidades, muitos bens, muitos recursos, mas não tem colocado Deus no lugar que é somente dele, Senhor da nossa vida e Senhor das nossas famílias. Nós não queremos dizer, meus queridos, que a família, nos termos antigos, é melhor.
Não podemos dizer que o antigo é melhor ou pior por ser antigo, e nem que o novo é bom ou ruim. O que nós queremos dizer nesta noite, irmãos, é que existem valores que precisam ser preservados e que a família moderna tende a perder. Este texto bíblico nos fala de uma forma direta para não removermos os marcos antigos. Os marcos eram geralmente colunas de pedra que eram colocados nas divisas para mostrar até onde ia a propriedade da família. Demarcavam os limites da propriedade. Eram colocados como colunas de pedra, às vezes valas eram abertas para demarcar os limites da propriedade. Então, estes marcos faziam lembrar que alguém os colocara ali. Por isso deveriam permanecer ali. Estes marcos indicavam também que as pessoas deveriam respeitar a propriedade do outro, deveriam se conter dentro dos seus próprios limites, deveriam respeitar o espaço do outro. Meus irmãos, esse texto tem muito a nos ensinar a respeito dos nossos relacionamentos em família, da nossa vida em família. Existem marcos que foram colocados por Deus, vividos pelos nossos pais, e que precisam ser preservados por nós na vida familiar, porque provém de Deus, vividos pelos antigos, e que revelam também que existem limites da nossa atuação e que nós devemos respeitar o espaço dos membros da família. Queremos convidar os irmãos nessa noite para pensarmos a respeito de alguns valores que precisam ser resgatados pela família moderna. Quais estes valores? Queremos destacar inicialmente a coesão familiar. A palavra coesão, ela é muito usada na redação de textos. Um único texto com vários parágrafos, vários argumentos, mas todos os argumentos devem objetivar o desenvolvimento do que o texto propõe. Devem cooperar para um único texto. Essa palavra pode ser aplicada também no esporte. Um time de futebol precisa ser coeso, eliminar o individualismo, cada jogador atuar na sua posição, usar as suas habilidades, porém, todos defendendo os mesmos objetivos, contribuindo para o bem do mesmo time. Assim, nas nossas famílias precisa haver coesão, onde todos os membros da família contribuem para o bem, para o fortalecimento, para a união deste lar, desta família. O princípio bíblico apresenta funções diferentes para os membros da família. Entretanto, com funções diferentes, todos os membros da família cooperam para que haja unidade na família, para que os diversos membros da família possam ser atendidos, possam ser abençoados. O esposo é o líder que, com amor, lidera a sua família.
A esposa é a auxiliadora idônea que está ali ombreando com o esposo para juntos verem o lar mais fortalecido e suprido. Os filhos honram os pais, obedecem. Os pais cuidam da criação dos filhos, da formação espiritual. Assim, toda a família age em coesão para que o lar possa viver em união, para que os membros da família se sintam bem neste recinto abençoado da família. Há alguns inimigos da coesão, especialmente o individualismo, o egoísmo, que leva as pessoas a pensarem mais em si mesmas e esquecem que elas fazem parte de um lar e que, portanto, devem trabalhar para que aquele lar caminhe coeso com a participação de todos estes membros da família. Pensando na antiga família rural, havia alguns costumes e alguns princípios que cooperavam para essa coesão da família. Os limites da propriedade desta família, eles se mantinham ali dentro daqueles limites. A economia da família, onde pai, esposo, esposa, filhos, todos trabalhavam para abastecer o lar. Então havia a coesão, porque entendiam que o objetivo era abastecer o lar. Os próprios cômodos da casa. Em uma antiga família rural, qual era o cômodo da casa, o cômodo maior da casa? Geralmente a cozinha. Um espaço reservado para reunir toda a família, para que existisse esta coesão da família. Meus irmãos, as estruturas são mudadas, mas os valores precisam ser preservados. A coesão é uma necessidade nas nossas famílias. Como na prática nós podemos desenvolver esta coesão na família, preservando este marco antigo que procede de Deus e que foi colocado pelos nossos pais? Os pais se levantam cuidando dos filhos, dedicam a formação espiritual dos filhos, reúne a família toda para vir à igreja. De preferência, assentam todos juntos ali para o culto, para celebrarem ao Senhor. A família coesa para servir a Deus. Os pais cuidam da formação, da educação, da saúde dos filhos. Mas os filhos não são meros espectadores sendo servidos. Não. Os filhos participam com suas responsabilidades, também cuidando dos pais, obedecendo aos pais, e sem esperar os pais mandarem ou exigirem para contribuírem com os afazeres domésticos. Filhos, crianças, adolescentes, vocês têm cooperado assim? Coesão da família é uma participação conjunta de todos os membros da família. O esposo, líder do lar, procura manter a estabilidade da família, cuida da economia da família, das finanças da família, mas não sozinho, porque a esposa está do lado dele,
cuidando para que haja estabilidade financeira na casa. Não, e a esposa não bate o pé dizendo: o meu dinheiro é meu, o seu é seu. Não, a família é coesa, vive em união para a construção do lar. A esposa é responsável pela casa, mas ela também não está sozinha, porque tem a compreensão, a cooperação do esposo, dos filhos. E meus irmãos, em vários aspectos a nossa igreja está de parabéns, porque eu sei que nós temos irmãos aqui que são exímios lavadores de louça. E eu já ouvi também dizer que nós temos aqui na igreja irmãos que têm um conhecimento também especial de material de limpeza. Saiu um material novo, ele já sabe. Irmãos, é preciso haver coesão na família. Às vezes nós homens descuidamos. Mas essa semana, vamos falar as coisas boas, né? Essa semana cheguei em casa às 5:30 da tarde. Rita tinha terminado o almoço, nós almoçamos, ela tinha aula à tarde, retornou para a faculdade. Cheguei às 5:30, as meninas nos estudos, a louça ainda estava para lavar. Eu dei uma olhada assim, pensei... Eu tenho alguns instantes para descansar, porque depois das 7 horas eu tenho compromisso na igreja. Mas depois me deu um peso na consciência. Eu falei, não, eu vou começar a lavar essa louça aqui. Mas veja o que acontece. Nisso chega a Lisa e me vê lavando, se encosta e começa a lavar também. Aí eu pensei, bom, já que a Lisa está lavando... Não é isso que vocês pensaram. Eu pensei, Rita vai chegar da faculdade cansada, porque trabalhou a manhã inteira, fez almoço, foi para a faculdade. Que tal um pãozinho de queijo quente quando ela chegar? Fui, amassei um pão de queijo, arrumei no forno. Irmãos, há formas e formas para existir coesão na família. Mas nesses tempos de casado também, eu não me recordo do momento que eu disse, Rita, vamos ali na padaria comigo, ou vamos dar um passeio, ou eu estou fazendo uma viagem, você não quer ir comigo? Não me recordo da vez que ela disse, não posso. Meus irmãos, a coesão da família é importante. É necessária. O desafio é cultivarmos os valores necessários na família, preparados para lidar com as frustrações, construirmos com lutas, às vezes com dor, compreendendo que existe um patrimônio maior nas nossas famílias, que é a fé. E então juntarmos as nossas forças para ajudarmos uns aos outros, para cuidarmos de uns dos outros e para sermos bênção uns na vida dos outros. Qual é o primeiro valor que precisa ser resgatado e preservado por nós? Coesão na família. Coesão. Mas existe um segundo valor aqui que eu quero destacar, irmãos. É a simplicidade. Simplicidade não se confunde com ter ou não ter recursos materiais. Pessoas sem recursos materiais podem não saber o que é simplicidade.
Assim como pessoas com recursos materiais também podem não saber o que significa simplicidade. Tudo depende da forma que nós nos relacionamos com o material, quer seja próprio ou alheio. Nós vivemos uma época, dentro destas mudanças na família moderna, que os nossos lares têm sido muito abençoados neste campo material. As famílias, a cada dia, são mais privilegiadas, com os eletrodomésticos, com os móveis, os presentes para os filhos. Eu me recordo, na infância, quando ganhava um saquinho de bala, ficava todo feliz. Mas me recordo também que quando o meu pai, com as primeiras netas, ofereceu um saquinho de bala, elas olharam e falaram: só isso, vô? O mundo mudou. As realidades das famílias mudaram. E nós, na simplicidade necessária, precisamos nos alegrar com tudo quanto Deus tem feito e tem nos dado. Nos alegrar especialmente com o Senhor, a grande riqueza das nossas vidas. Daí nós precisamos cuidar na simplicidade, com a ostentação, com a ganância, com a inveja, com a ingratidão. E o apóstolo Pedro, falando a respeito da família, do lar, especialmente das mulheres, ele convida as mulheres a refletirem uma beleza interna tão necessária, fundamentada na simplicidade. Ele diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ah, irmãos, esta simplicidade de um coração manso, tranquilo, cheio de fé e abençoado por Deus. O quanto nós precisamos em nossas vidas, em nossas famílias. Mas como nós podemos lidar com a simplicidade em um mundo em que cada dia se torna mais materialista, consumista? Meus irmãos, o único caminho para vivermos esta simplicidade é cuidarmos dos relacionamentos, para que estes relacionamentos sejam corretos. O relacionamento com Deus, acima de tudo e de todos, tendo Deus como Senhor da nossa vida e Senhor dos nossos lares. É dizermos: Senhor dos nossos lares não é Baal. A Rita chama de Baal o celular. Mas existem muitos ídolos que podem ser chamados de Baal. Precisamos buscar e nos relacionar com Deus como Senhor da nossa vida. Sem ostentação, sem ganância, mas gratos a Deus, porque Ele é o maior bem e a maior riqueza das nossas vidas. Deixarmos nos seus devidos lugares as pessoas, as coisas e Deus como Senhor único, dono das nossas vidas, bondoso
e suficiente Salvador. Onde há a simplicidade, certamente existe um espírito de gratidão e de alegria tão essenciais na vida, mas que a vida moderna está esquecendo, porque é sempre insaciável. E essa insaciabilidade gera sempre uma ingratidão e uma falta de alegria que não pode existir na vida do crente no Senhor Jesus. Então, eu te desafio a cada manhã, a cada dia, se alegrar no Senhor e dizer: Senhor, eu te agradeço e te louvo, porque o bem maior da minha vida é mesmo o Senhor. Marcos que precisamos carregar: coesão, simplicidade e um terceiro valor essencial às nossas vidas é a mordomia ou administração do tempo. Quanta dificuldade nós temos em administrar o tempo. O quanto nós dizemos não tenho tempo. O quanto sobram coisas para fazer e falta tempo para fazer. Essa semana eu parei e comecei a lembrar de pessoas, parentes, pessoas que estão distantes, passando dificuldades. E eu me cobrei: será que eu não tenho tempo nem sequer para parar e ligar para estas pessoas, orar com essas pessoas? Meus irmãos, se nós deixarmos, vamos sendo arrastados pela vida. Quando a palavra de Deus em Efésios diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus, o apóstolo Paulo quer dizer que nós temos perdido, ou estamos na iminência de perder a administração do tempo, porque não temos conseguido aplicar o nosso tempo naquilo que é essencial. Interessante observarmos, os dias na roça parecem mais longos. Já experimentou? Parece que não acaba. Mas fico aqui pensando: será que isto acontece porque na roça nós temos menos responsabilidades? Ou será que é porque na roça nós não temos tantas futilidades? Certamente a resposta fica para cada um de nós. Mas precisamos remir o tempo, administrar o tempo. Ao nosso lado, na família, nós temos pessoas que precisam de alguém que ouça, precisam de palavras de incentivo, precisam da mão amiga, precisam da percepção da necessidade dos membros da família. Precisamos de tempo para descansar, tempo para conversar, repartir os fardos, acertar diferenças. E os casais, não estou falando vocês jovens, mas os casais precisam de tempo para namorar. Porque às vezes nem tempo para namorar tem mais. Por isso, meus queridos, este é um marco, este é um valor que precisa ser restaurado. Remir o tempo,
administrar o tempo, aplicando as nossas vidas naquilo que é essencial na nossa família, a partir da nossa família, porque uma família fortalecida, bem cuidada, é saúde, é capacitação para a vida profissional, para a vida no seu todo. Meus amados, como restaurar princípios antigos da família? Será que vamos restaurar a família antiga? Certamente não. Ela tem as suas virtudes e os seus defeitos. O que nós precisamos é restaurar os valores da família. Aqui nós temos 3 valores essenciais da família: coesão, todos trabalhando em função do bem da família, tendo espírito de cooperação, tendo atenção uns com os outros, cuidando uns dos outros. Simplicidade, valorizando o que de fato precisa ser valorizado, especialmente o senhorio de Deus na família, e cuidado para não sermos engolidos pela ostentação, pela avareza, pela correria, pelo consumismo. Simplicidade é necessário. E por fim, a administração correta do tempo, cuidando daquilo que é essencial a partir das pessoas da nossa própria família. Que Deus nos tome pela mão, que o Senhor nos guie, e o Espírito Santo está presente para dirigir, fortalecer e capacitar a cada um de nós a preservar os marcos antigos que de Deus, colocados pelos nossos pais e que precisam fazer parte das nossas próprias vidas. Que Deus assim nos ajude em sua graça e misericórdia.